Olá, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre lucro imobiliário ou ganho de capital. Por que eu devo pagar imposto sobre ganho de capital? Lucro, o chamado lucro imobiliário. Então vamos lá, vamos começar primeiro pelas isenções. De forma geral, todo imóvel que é negociado abaixo de R$440 mil não sofrerá nenhum tipo de lucro imobiliário, portanto não deverá nenhum tipo de imposto de renda, sendo que esse valor da negociação foi abaixo de 440. Então vou dar um exemplo para vocês. Você comprou um imóvel de R$100 mil e vendeu ele por 380. Vai pagar lucro imobiliário? Não, porque não atingiu os 440. Pagou 250 mil no imóvel, vendeu por 439, vai pagar imposto de renda, lucro imobiliário, ganho de capital? Não vai pagar. Essas operações elas só começam a startar imposto a partir de 440 mil reais. Então vou dar um exemplo para vocês. Você comprou um imóvel por 300 mil reais e vai vendê-lo por 500 mil reais. Pagou 300 e vai vender por 500. O lucro foi de 200 mil reais. Porém, você só vai pagar o imposto sobre os 60 mil reais, ou seja, de 440 até 500. Então, sobre os 60 mil reais, você vai pagar 15% de lucro imobiliário. Isso se você, ao longo do período, não fez melhorias no imóvel e acrescentou essas notas fiscais, de melhoria na sua declaração. Então, por exemplo, se você faz a declaração todos os anos, acrescentando valores de melhorias que você fez ao seu imóvel, esse valor será deduzido da base de cálculo para os 15%. Então, vou dar um exemplo para vocês prático. Ainda nesse exemplo, comprou o imóvel por 300, vendeu por 500. Teoricamente lucrou 200. Porém só vai pagar lucro imobiliário sobre os 60 se parte desses 60 você adicionou notas fiscais de melhoria, como por exemplo, trocou piso, trocou azulejo, trocou portas, pintou o imóvel, fez investimentos. Esses investimentos chegaram a 30 mil reais, por exemplo, você só pagará 15% sobre 30 mil, que é justamente um lucro imobiliário que ficou além do valor que você investiu e acima dos 440 mil. Então, espero que você tenha compreendido isso, porque é só a partir daí é que você vai de fato pagar o imposto por lucro imobiliário. Quando os imóveis são comprados e vendidos acima de 440 mil, então você esquece. Sobre todo o valor do lucro imobiliário, você vai ter que pagar os 15% sobre o saldo. Então, um exemplo prático. Você comprou um imóvel por 500 mil e vendeu por 800 mil reais. Lucro imobiliário, 300 mil reais. Se você não fez nenhum aporte com melhorias na construção, nos melhoramentos, e você não fez essa inclusão das notas fiscais na sua declaração de imposto, você vai pagar 15% sobre os 300 mil reais, ou, lembra que eu falei para vocês, abatendo todas as melhorias com notas incluídas nas suas declarações, você terá uma dedução na base, ou seja, se você investiu 100 mil reais em notas comprovadas, você pode então pagar os 15% sobre os 200 mil, tá bom? Isso é muito importante que vocês saibam. Parece confuso, mas vocês, se tiverem dúvida, pode repetir o vídeo que vocês vão compreender melhor. Também, imóveis adquiridos até 1969 pela lei, eles estão totalmente isentos de pagar lucro imobiliário, se você está vendendo agora. Então, se você tinha um imóvel que foi adquirido antes de 1969, é difícil porque a maioria das pessoas já estão bem velhas, digamos assim, né? Um pouco mais velhas. Enfim, e você vai vender,
você não vai pagar o lucro imobiliário, porque imóveis adquiridos antes de 1969 estão isentos de pagar o lucro imobiliário e não entram nessa regra dos 440 mil, que são o start para pagar o ganho de capital, tá bom? Outro detalhe, você tem formas de você não pagar esse imposto, esse lucro imobiliário, esse ganho de capital, se você vender um imóvel hoje e você comprar um imóvel do mesmo valor num prazo de 180 dias. Isso pode acontecer, você vendeu um imóvel, pagou 440, vendeu por 600, teoricamente você teria 160 mil reais de base para calcular os 15% de ganho de capital. Na verdade, se você compra um imóvel do mesmo valor, você está isento de pagar esses 15%. Então, é uma forma de você se ver livre de pagar esse imposto, é você comprar um outro imóvel do mesmo valor do imóvel que você vendeu. Entretanto, se você comprar um imóvel que seja 100 mil a menos do que o valor total que você vendeu o imóvel que era da sua propriedade, então você pagará os 15% sobre esses 100 mil reais que você deixou de investir no imóvel novo. Então é muito importante você estar ciente disso. Inclusive, a declaração para cálculo de imposto, para cálculo de ganho de capital, tem que ser feita 30 dias depois do evento, até 30 dias depois do evento. Então você baixa um programinha chamado Ganho de Capital na Receita Federal, você faz uma simulação lá e ali você terá o índice certinho de pagamentos do seu imposto de lucro imobiliário. Eu espero que tenha ficado claro para você. Não tem problema você repetir esse vídeo algumas vezes se você não compreendeu, e eu tenho certeza que você também vai saber instruir bem os seus clientes e também vai se orientar sobre essa questão do lucro imobiliário, tá bom? Romildo Coelho ajudando você a se organizar financeiramente e pagar o justo no imposto de ganho de capital, tá bom? Fiquem comigo.